Um homem foi brutalmente agredido enquanto ele dormia, no meio da madrugada. Até os policiais que viram a cena ficaram chocados. Logo depois, eles descobriram a verdade. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, de casos criminais. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal e deixa um like nesse vídeo. Bora pro vídeo. Dale Harold Worrell nasceu em 18 de dezembro de 1974. Segundo todos os relatos, ele era um homem trabalhador e dedicado que construiu uma carreira como engenheiro. Aqueles que o conheciam descreviam como gentil, cuja maior alegria era sua família. Dale se casou com Marissa Suzanne DeVault em 6 de setembro de 1999. Juntos, eles formaram uma família feliz. Sua família incluía 3 filhas: Rhiannon, a filha mais velha de Marissa, de um relacionamento anterior, e 2 filhas mais novas, Kierman e Diamond, que ela teve com Dale. A família morava em uma casa em Gilbert, no Arizona, onde dividiam o espaço com Stanley Cook Jr., um amigo de Marissa, que residia com a família como hóspede. Stanley havia sofrido um traumatismo crânioencefálico em um acidente de moto alguns anos antes, o que lhe causou grave perda de memória de curto prazo e dificuldades cognitivas. Marissa tinha um passado conturbado que se esforçava para manter escondido de todos. Em sua juventude, trabalhou como dançarina exótica, um capítulo de sua vida que raramente mencionava aos amigos e conhecidos, que a conheciam como esposa e mãe. A estabilidade financeira parecia estar sempre fora do alcance da família, apesar do emprego estável de Dale. As contas se acumulavam, os pagamentos da hipoteca atrasavam e o estresse do endividamento crescente criava uma tensão em casa. Para quem via de fora, parecia que tudo estava sob controle. A Marissa sempre falava sobre uma herança que ela iria receber de seu padrasto. Era uma história que ela sempre contava e todo mundo acreditava muito nisso. Amigos e conhecidos não tinham motivos para duvidar de suas histórias. Afinal, Marissa sempre foi uma contadora de histórias convincente, capaz de criar narrativas nas quais as pessoas acreditavam. Mas por baixo da superfície dessa família aparentemente comum, uma realidade muito mais sombria começava a se revelar. Marissa havia começado a frequentar sites criados para se conectar com homens mais velhos e ricos, com mulheres mais jovens em situações de vulnerabilidade financeira. Esses sites, os chamados Sugar Daddies, prometiam relacionamentos mutuamente vantajosos, e foi por meio de uma dessas plataformas que Marissa conheceu Allen Flores, em 2007. Allen era um consultor de gestão empresarial, 20 anos mais velho do que ela e com boa situação financeira. O que começou como uma conexão online logo se transformou em um relacionamento secreto que duraria mais de 2 anos. O acordo entre Marissa e Allen rapidamente se tornou financeiramente significativo. Sob pretexto de sua história inventada de herança, Marissa pegou emprestado quantias cada vez maiores com ele. No final de 2008, sua dívida com ele havia aumentado para mais de $300 mil. Ela havia assinado notas promissórias, comprometendo-se a pagar o valor total até 31 de dezembro de 2009. Mas à medida que o prazo se aproximava e a herança não se materializava, Marissa se viu presa em um beco sem saída. Enquanto isso, Dale permanecia alheio ao que sua esposa estava fazendo. Ele continuou trabalhando, voltando para casa todas as noites para uma família que dependia dele, confiando na mulher com quem havia se casado. Amigos mais tarde descreveram Dale como amoroso, um homem que se esforçava para tratar bem Marissa e suas filhas. A noite de 13 de janeiro de 2009 parecia como qualquer outra. Dale se preparava para dormir, exausto, após mais um dia de trabalho. Suas 3 filhas dormiam em seus quartos, no andar de cima. Stanley Cook ocupava seu lugar na casa. Marissa caminhava pela casa. Em algum momento, antes do amanhecer, Marissa entrou no quarto principal, onde Dale dormia. Em sua mão, carregava um martelo. O que aconteceu em seguida foi um ato de violência tão brutal
que assombraria os investigadores por muitos anos. Enquanto Dale dormia, indefeso, Marissa ergueu o martelo e o golpeou contra sua cabeça com uma força devastadora. O primeiro golpe fraturou seu crânio, mas ela não parou. Repetidamente o martelo desceu, cada golpe esmagando ossos e dilacerando tecidos. Sangue espirrou pela cama, pelas paredes e pelo chão. A cabeça de Dale apresentava marcas de pelo menos 5 impactos, deixando uma cavidade do tamanho de um punho em seu crânio. O ataque foi selvagem em sua intensidade e profundamente pessoal em sua execução. O corpo de Dale reagiu instintivamente ao trauma, debatendo-se e gemendo, mesmo enquanto perdia a consciência. O quarto tornou-se um cenário de violência, com travesseiros e roupas de cama ensanguentados, testemunhando a brutalidade do ataque. Durante todo o ocorrido, as 3 meninas continuaram dormindo no andar de cima. Às 2h45 da manhã, o departamento de polícia de Gilbert recebeu a primeira ligação frenética. A voz do outro lado da linha pertencia a Marissa, mas suas palavras eram quase incompreensíveis, saindo em um fluxo rápido e caótico. O atendente se esforçou para entender o que estava sendo dito, captando apenas pedidos desesperados de ajuda antes que a ligação fosse interrompida. Imediatamente o atendente ligou de volta. Marissa atendeu, ainda incoerente, ainda em pânico, e mais uma vez a ligação foi desconectada. A polícia agiu rapidamente para rastrear a origem da chamada, enquanto tentavam uma terceira conexão. Dessa vez Marissa fez uma única pergunta. Eles estão vindo? Sem qualquer incentivo ou explicação, ela então fez uma declaração surpreendente. Ele estava me estrangulando. Quando questionada se seu agressor estava armado, ela respondeu: não mais. Em poucos minutos, viaturas da polícia chegaram à residência da família. Os policiais encontraram a porta da frente aberta. No corredor, logo na entrada, encontraram Marissa. Ela parecia abalada, com o corpo tremendo e manchas de sangue na testa. Ao lado dela estava Stanley Cook, tentando acalmá-la e oferecendo o máximo de conforto possível à mulher, visivelmente angustiada. Os policiais rapidamente identificaram todos os presentes. Marissa confirmou que suas 3 filhas estavam no andar de cima, seguras e dormindo, ilesas da violência. Quando os policiais perguntaram sobre seus ferimentos e a origem do sangue que a cobria, Marissa deu uma resposta que levantou suspeitas. O sangue não era dela. Pertencia ao seu marido, Dale Worrell. Os policiais o encontrariam no andar de cima, disse ela, deitado no chão do quarto. Eles então foram até o quarto principal e encontraram Dale, de bruços no chão, ao lado da cama, nu e gravemente ferido. O sangue acumulava-se ao redor de sua cabeça e encharcava o carpete sobre ele. Ele ainda estava vivo. Seu corpo se movia involuntariamente, braços e pernas se debatendo. Gemidos agonizantes escapavam de sua garganta. O lado direito de seu crânio havia sido esmagado. Sobre uma mesa estava um martelo com a cabeça de metal coberta de sangue e tecido. Os paramédicos chegaram e iniciaram imediatamente o atendimento. Os ferimentos de Dale eram catastróficos. Múltiplas fraturas no crânio causaram traumatismo craniano com risco de vida. Apesar de seu estado crítico, os socorristas conseguiram estabilizá-lo o suficiente para transporte. Ele foi levado às pressas para um hospital próximo, onde os médicos trabalharam freneticamente para salvar a sua vida. A cirurgia revelou a extensão total dos danos: fraturas graves em todo o crânio, hemorragia e tecido cerebral permanentemente comprometido pelo traumatismo. Enquanto os médicos lutavam para preservar o que restava da vida de Dale, os investigadores no local começaram o trabalho minucioso de documentar as provas e interrogar as testemunhas. O relato de Marissa era bem confuso. Ela mudava a sua história conforme contava aos policiais. Primeiro, ela disse que ela foi agredida primeiro, que o Dale simplesmente começou a estrangulá-la e em algum momento ela acabou perdendo a consciência. Quando acordou, disse ter visto o invasor agredindo violentamente Dale com um martelo. Os policiais notaram marcas avermelhadas no pescoço dela, que poderiam corroborar a alegação de estrangulamento, mas outros aspectos de sua história imediatamente levantaram suspeitas. As evidências de sangue contavam uma história diferente daquela que Marissa estava inventando. A análise dos padrões das manchas de sangue revelou mais tarde que Dale estava sozinho na cama quando foi atacado. Os padrões nas roupas de Marissa eram compatíveis com alguém balançando um objeto
repetidamente em movimento descendente, exatamente o que ocorreria se ela fosse quem estivesse com o martelo. Apesar das crescentes suspeitas, os policiais daquela noite tinham apenas informações preliminares e de uma vítima que precisava desesperadamente de atendimento médico. Eles prenderam Marissa sob acusação de agressão qualificada e a levaram sob custódia. Mas a verdadeira extensão de seus atos só ficaria clara nos dias e semanas seguintes. Dale Worrell lutou pela sua vida no hospital. Ele nunca recuperou a consciência. Debilitado pelo trauma, sofreu um AVC e em seguida 2 ataques cardíacos, à medida que seus órgãos começavam a falhar. Por quase um mês, Dale viveu em estado vegetativo, mantido vivo por aparelhos enquanto os médicos esgotavam todas as opções de tratamentos possíveis. Em 9 de fevereiro de 2009, Dale Worrell faleceu em um centro de cuidados paliativos. Ele tinha apenas 34 anos. A causa oficial da morte foi listada como traumatismo craniano contuso, consequência tardia dos ferimentos causados pelas marteladas que sofreu semanas antes. Com a morte de Dale, as acusações contra Marissa foram alteradas de agressão para homicídio. Um júri popular agiu rapidamente, e em 27 de fevereiro, Marissa Suzanne DeVault foi formalmente indiciada por homicídio qualificado. A investigação do assassinato de Dale provou ser um dos casos mais complexos e reveladores já conduzidos pela polícia de Gilbert. Logo após a morte de Dale, os investigadores se viram lidando com uma suspeita cuja história mudava o tempo todo. A alegação inicial de Marissa de que um intruso desconhecido a havia atacado junto com Dale desmoronou quase imediatamente. As evidências físicas simplesmente não corroboravam sua versão dos fatos. Não havia sinais de arrombamento em lugar nenhum da casa. Nada havia sido roubado ou mexido de forma compatível com uma invasão. Os padrões de respingos de sangue mostravam definitivamente que Dale estava sozinho na cama quando foi atacado, contradizendo a afirmação de Marissa de que ela havia sido estrangulada primeiro. Diante dessa contradição, Marissa rapidamente mudou para uma nova narrativa, uma que se provava ainda mais bizarra do que sua alegação original. Ela agora apontava o dedo para Stanley Cook, seu hóspede. De acordo com esse relato, Stanley foi quem golpeou Dale com um martelo enquanto ela estava indefesa por perto. Era uma história que inicialmente parecia plausível, dada a presença de Stanley na casa e seus comprovados problemas cognitivos. Stanley encontrou-se numa posição difícil. Quando questionado, inicialmente corroborou a história de Marissa, admitindo que era possível que tivesse atacado Dale, embora não se lembrasse de ter feito isso. Sua deficiência o tornou um bode expiatório ideal. Ele literalmente não podia ter certeza de suas próprias ações ou de onde estava durante as horas críticas do ataque. Mas os investigadores não estavam convencidos. Submeteram a provas físicas a uma análise forense rigorosa e todos os testes apontaram para a ausência de Stanley. Quando a polícia revistou os pertences dele, encontrou roupas sujas e ensanguentadas, mas os padrões de sangue e as provas de DNA contavam uma história clara. Stanley não era o agressor. As provas forenses descartaram definitivamente como a pessoa que atacou e matou Dale. Confrontada com as evidências que destruíram sua segunda versão, Marissa desmoronou e apresentou mais uma versão diferente. Nessa terceira versão, ela finalmente admitiu ter sido ela quem usou o martelo. Mas agora sua confissão foi envolta em alegações de legítima defesa e anos de supostos abusos. Segundo essa última narrativa, Dale a submeteu à violência física e sexual durante todo o casamento. Na noite de 14 de janeiro, ela alegou que Dale a estuprou e que ela surtou, atacando enquanto ele dormia para pôr fim ao ciclo de abuso de uma vez por todas. Para sustentar essa nova defesa, Marissa apresentou uma confissão de 300 páginas à polícia. Nesse documento, ela pintou um quadro angustiante de sua vida com Dale, escrevendo inicialmente espancamentos que a levaram ao hospital várias vezes, atos de violência presenciados por amigos e um padrão de abuso que a deixou traumatizada e desesperada. Ela alegou que, em uma ocasião, Dale a empurrou com tanta violência que seu ombro deslocou, que testemunhas tiveram que ajudar a colocar o ombro no lugar. Era uma narrativa convincente, mas havia apenas um problema. Nada daquilo era verdade. Os investigadores examinaram meticulosamente os registros médicos de Marissa, procurando qualquer documentação das visitas ao hospital e dos ferimentos que ela descreveu. Não encontraram nada.
nenhum padrão de tratamento médico consistente com a violência doméstica. Em seguida, os investigadores localizaram e entrevistaram todas as pessoas que Marissa havia indicado como testemunha dos supostos abusos de Dale. Uma a uma, essas supostas testemunhas contaram a mesma história. Nunca viram Dale abusar de Marissa. Na verdade, descreveram exatamente o oposto. Amigos e conhecidos disseram que Dale era um homem dedicado e gentil, que tratava Marissa com respeito e carinho. Várias pessoas observaram que se alguém no relacionamento demonstrava agressividade, era a Marissa, e não o Dale. À medida que os investigadores aprofundavam a investigação sobre o passado de Marissa, a extensão de suas mentiras tornou-se clara. Amigos recordavam-se de suas elaboradas alegações sobre ter recebido uma grande herança do padrasto. Ela inventava histórias detalhadas sobre essa suposta fortuna, descrevendo os montantes envolvidos e como o dinheiro transformava sua vida. Era tudo ficção. Essa revelação levou os investigadores a Allen Flores, um nome que havia surgido durante as investigações. Inicialmente, Marissa apresentou Flores à polícia e amigos como um ex-amante de seu padrasto, mantendo a farsa de que ele tinha alguma ligação com a sua família. Mas a verdade não era essa. Allen Flores não tinha qualquer ligação com a família. Ele era o namorado secreto de Marissa. A polícia descobriu que ela havia assinado promissórias formais, concordando em quitar esses empréstimos que fez com Allen Flores até 31 de dezembro de 2009. O depoimento de Flores aos investigadores foi devastador para a defesa de Marissa. Ele revelou conversas que pintaram um quadro arrepiante de premeditação. Segundo Flores, Marissa havia sugerido a ideia de contratar um assassino de aluguel para matar Dale. Ela discutiu vários cenários, incluindo atrair Dale para um cassino, onde o assassino contratado poderia simular um assalto que deu errado. Quando Flores se mostrou relutante em relação a esse plano, Marissa apresentou uma alternativa. Ela mesma poderia matar Dale e, em seguida, alegar legítima defesa, dizendo que ele havia se embriagado e tentado estuprá-lo. Flores também contou aos investigadores que Marissa estava cada vez mais desesperada à medida que chegava ao fim o prazo para pagamento de suas dívidas. As conversas sobre matar Dale tornaram-se mais frequentes e detalhadas. A investigação revelou outra peça crucial do quebra-cabeça: o seguro de vida. Os investigadores descobriram que em 1º de janeiro de 2009, apenas 13 dias antes do ataque a Dale, Marissa havia contratado um seguro de vida em nome do marido. Entre essa nova apólice e uma já existente, a morte de Dale poderia render a Marissa cerca de mais de $1 milhão. Quando o caso foi a julgamento, os investigadores já haviam construído um retrato completo de Marissa. Ela era uma mulher que passou anos construindo uma história baseada em mentiras e manipulação. O julgamento começou em 2014. A promotora apresentou um caso baseado em motivação financeira, provas forenses e nas mentiras de Marissa. A acusação apresentou extensas provas forenses, demonstrando que Dale estava sozinho na cama, dormindo, quando Marissa o atacou com o martelo. A defesa apresentou uma teoria bem diferente para o caso. Eles sustentaram que Marissa era vítima de violência doméstica e que finalmente havia perdido o controle após anos de abuso. A defesa descreveu Dale como um homem controlador e violento, que submeteu Marissa a agressões físicas e sexuais durante todo o casamento. Em 8 de abril de 2014, o júri anunciou seu veredito: culpada de homicídio em 1º grau. Marissa DeVault não demonstrou nenhuma reação enquanto o veredito era lido, mantendo o rosto inexpressivo. Ela foi condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. A gente viu que, aos poucos, a história foi se transformando em algo que a Marissa não conseguiu mais controlar. Todo o empréstimo, toda aquela relação com Flores. Então, por fim, ela achou que a forma de se livrar de tudo isso, conseguir bastante dinheiro, quitar suas dívidas, era matar o marido. Aquele marido que foi um homem muito bom, que amava muito suas filhas, amava ela e, por fim, teve um desfecho horrível. Esse caso, a gente viu a frieza com tudo que ela fez. Mas que bom que a polícia resolveu esse caso e ela permanece na prisão. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.